A paz do Senhor, povo de Deus, glória ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. 16 de janeiro de 2025, Deus é fiel. Já estamos na meada do mês de janeiro. Deus é muito maravilhoso e nos concedeu mais um dia. Este é o dia que o Senhor fez para glorificar o nome dele. Deus abençoe a sua vida. Você está no canal Desperta Crente. Seja Jesus na vida de alguém. Que Deus continue te abençoando, te fortalecendo, trazendo à sua mente a graça e a misericórdia dele que é derramada sobre nós todos os dias. Se inscreva neste canal, dá um like, compartilha e nós estamos juntos para a glória de Deus. Amém? Então vamos lá. Capítulo 10 do Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus. Um capítulo poderoso de orientação, de ordenanças, de ensinamento. Jesus ele envia os seus discípulos com as seguintes recomendações. A gente, no livro de Mateus, de Lucas, a gente estudamos sobre Jesus enviar os 70, né? Em algumas traduções é 70 e outras 72. Jesus envia os seus discípulos para ir de 2 em 2 em cada cidade. Aqui Jesus vai enviar os seus discípulos agora a fazer essa missão, esta obra missionária. Jesus agora envia os seus vocacionados. Jesus envia os seus chamados, os seus discípulos, os discípulos do Senhor Jesus. E a gente vamos ler aqui, o verso primeiro diz assim: Jesus, tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e males. Então que Jesus impõe as mãos sobre os seus discípulos e dar poder a eles para que eles possam fazer a obra do Senhor com graça, com milagres, com prodígios, com maravilhas, com sinais. O Senhor vai dar essa autoridade, o Senhor vai dar poder. O que é poder? Poder que Deus nos dá. Poder não é para só rodar no poder. Poder não é só para falar em mistério. Poder não é só para poder falar crentez. O poder que Deus nos dá é poder e autoridade de permanência, de continuar firme, de continuar íntegro, de ter autoridade para orar por alguém e aquela pessoa ser curada, para profetizar a libertação naquela casa e aquela casa ser liberta. Esse é o poder que o Senhor dá aos seus discípulos, a autoridade, né? Ortoga autoridade vinda do céu aos seus discípulos. Mateus capítulo 24, Jesus vai falar que aquele que quer seguir a mim, tome a sua cruz e siga. Mas é aquele que quer, não é obrigado. É quem quer seguir a Jesus, é quem quer servir ao Mestre, é quem quer continuar com ele. Então Jesus vai enviar os seus apóstolos para uma vida dedicada a Deus, uma vida de renúncia. A vida do cristão, irmãos, é dedicada ao Senhor. É uma vida de renúncia, é uma vida de dizer não para si próprio e sim para as vontades do Senhor. Nós não temos dificuldades de ser cristão. Eu sempre falo sobre isso. Nós não temos dificuldade de ser cristão. A nossa dificuldade é deixar os nossos desejos. A nossa dificuldade é negar a nós mesmos. Nós não temos dificuldade de ser um cristão não, irmãos, porque seguir a Deus é maravilhoso, é muito bom. Tem algumas partes que é difícil, sim, mas qual é a parte difícil? É negar você mesmo. É negar a si próprio, as suas vontades, seus desejos, o seu querer. Essa é a nossa dificuldade, dizer não para nós. Nós sabemos disso. A gente não gostamos de assumir, mas nós sabemos que a dificuldade que nós temos de ser um cristão é negar a nós mesmos, renúncia. O nome é renúncia, né? Então o Senhor diz assim: toma a tua cruz e siga-me. Então vamos lá, renuncia a si próprio, aos seus desejos, vontade, segue Jesus. E são estes os nomes, aqui ele vai falar os nomes. O primeiro é Simão, chamado Pedro, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe, Bartolomeu, Tomé, e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o Zelote e Judas, o Iscariotes, o mesmo que traiu a Jesus. Então aqui Jesus e direciona, dá ordem e dá as orientações, as recomendações aos seus discípulos. E vai dizer para eles, não vos encaminheis aos gentios, não era tempo de pregar aos gentios, nem entrais em cidade alguma dos samaritanos. Então Jesus está dizendo, vai para os judeus, vai para o povo de Israel, eles não vão receber, sacode a poeira do pé e vai. E segue avante, segue adiante. Por quê? Se você ler lá João, capítulo 1, versículo 11, Jesus, está escrito lá, João escreve lá, e deixa um alerta, e um alerta não, meu Deus, um direcionamento, que Jesus veio para os seus, mas os seus o rejeitou. Quem são os seus? Os judeus. Eles rejeitaram Jesus, eles não aceitaram Jesus. Então eles negaram a fé em Cristo, não aceitaram Jesus como Messias. Então Jesus partiu para os gentios, que sou eu e você. Aí em seguida a orientação que Jesus vai dar, antes porém buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então vai para os israelitas, vai para os judeus. Não querem não? Aí segue o caminho. Aí vamos lá. E à medida que seguires, pregai
esta mensagem: o reino dos céus está em vosso alcance, curai os enfermos, purificai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai demônios, graciosamente recebeis, graciosamente dai. Aqui Jesus já está dando a direção. Qual é o foco, o propósito do evangelho? Vou ler de novo, verso 8. Curai os enfermos, purificai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai demônios, graciosamente recebeis, graciosamente dais. Não cobre para orar, não cobre para fazer os prodígios que Deus confiou, porque alguns Deus confiou, né? Esses talentos de poder orar, de poder trazer morta à vida. Isso, a igreja tem esse poder. A igreja tem esse poder. Há alguns incrédulos, né, que não acreditam. Há algumas pessoas que não acreditam que a igreja tem esse poder, tem essa autoridade. É por isso que a gente quase não vê muitos milagres acontecer. E quando acontece, alguns não acreditam, alguns banalizam. Por quê? Porque dá incredulidade no coração do homem. O verso 9 está dizendo: não vos provereis nem de prata, nem de ouro, nem de cobre. Ele está dizendo: não venda o seu ministério. Tenha um ministério limpo, um ministério santo. O verso 8 e o verso 9, Jesus está dando uma orientação para os discípulos. Não se corrompa. Não troque a sua primogenitura por um prato de lentilha. Não se venda. Quantos falsos profetas hoje, irmãos? E quantas pessoas se tornou falso profeta porque vendeu o seu ministério, cobram para pregar, absurdo, horrores. Claro, o trabalhador é digno do seu salário, né? Que a gente vai ser abençoado, né? Vai lá ministrar a palavra, o pastor, o próprio Espírito Santo, o próprio Deus vai colocar no coração daquele pastor ou do líder que está à frente da obra para abençoar a vida da pessoa com um valor simbólico, mas não é cobrado, é dado. Porque alguém quis abençoar o ministério, alguém quis abençoar. Pessoas me abençoam e falam: missionário, eu quero abençoar o teu ministério, eu quero abençoar a tua vida. E eu recebo. Agora, dá valor, dizer tal valor. Aí eu cobro tanto. Não, isso é pecado, irmãos. Está fora da palavra de Deus. De graça recebeu, de graça vos dá. Agora o trabalhador é digno do seu salário. Um pastor que pastoreia uma igreja, ele tem que ter um salário, porque ele vai estar 24 horas por 72 da sua vida dedicada à igreja. Ele precisa receber para se manter. Tem família, tem filho, tem esposa. Precisa pagar água, pagar luz, precisa comer, se alimentar. Do mesma despesa que eu tenho, que você tem, um líder também tem. Então nós precisamos reconhecer. Mas tem que ter cuidado com os bodes, com os falsos ovelhas, com falsos pastores, com os falsos líderes, né? Porque há muitos hoje, é muito. É tanto que eles têm feito da igreja comércio, né? Muitas pessoas têm feito do ministério empresas. Então isso é algo muito sério. Não levei sacola para viagem, que vai falando, para não abusar do ministério, não se vender, não aproveitar das pessoas. Em qualquer cidade povoada em que entrais, procurai alguém digno de vos receber e ficai nesta casa até vos retirardes. Não fique em qualquer lugar, em qualquer casa, seja vigilante. Tem pessoas que querem abrir a porta da casa pra gente porque quer a gente como profeta de bolso, quer os servos do Senhor como profeta de bolso, para qualquer momento precisar estar ali, para poder falar e ouvir aquilo que quer. Então precisamos ter essa sabedoria. Há lugares que a gente vai querer estar e o Senhor não vai permitir. Não entra, não vá, não faça. Eu já tive trabalhos para fazer e alguns também o Senhor falou: não vá, não vai entrar ali. Porque é Deus que direciona, é Deus que está no controle. Então, seja vigilante, seja atento, pede o direcionamento ao Senhor, pede o discernimento ao Senhor, pede ao Senhor para que o Senhor venha te direcionar, te guiar os passos para que você compreenda o que Deus tem para fazer. Em qualquer cidade ou povoado em que entrares, procurai alguém digno de vos receber. Alguém digno, alguém honesto. Alguém que não quer somente aproveitar da obra do Senhor. Não estou falando só de crente, estou falando de ímpio também. Porque tem pessoas honestas, pessoas sinceras. E nós precisamos compreender isso. Se a casa for digna de a vossa paz, repouse sobre ela. Se todavia não for digna que a paz, retorne para vós. No texto de Lucas vai dizer assim: se naquela casa tiver alguém digno de paz, servo que queira a paz, que repouse sobre ele a paz. Mas se ele não quer, que a paz volte para você. Então, irmão, esse negócio aí das pessoas ficarem preocupadas para quem não te responde uma paz do Senhor, quando você sauda alguém com a paz do Senhor e alguém vira a cara para você, não se preocupe, a paz volta para você. Esse irmão que se diz ser cristão, que não responde o seu irmão com a paz do Senhor, que não deseja a paz de Deus no coração dessa pessoa, se preocupe não. A paz volta para você. Só vai em dobro sobre a tua vida e o Senhor glorifica o nome dele. Então não fique sem paz porque alguém não tem a paz para te dar. Que a paz esteja sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua vida. Quem tem paz, dê a paz. Amém? Porém, se alguém não vos receber, nem der ouvido às vossas palavras, assim saís daquela casa, ou cidade, sacudi a poeira dos vossos pés. Foi lá, pregou na cidade, não quis ouvir, sacode a poeira dos pés, vai embora. Foi numa casa, pregou, não quis ouvir, sacode a poeira dos pés, vai embora. Não quer ouvir, não quer dar crédito, vai embora. Continua pra frente que vai ter quem vai dar ouvido. Porque não adianta insistir com quem não quer. Quem decidiu ficar embaixo não vai querer subir pra cima. Então tem pessoas que estão decididas a ficar no ambiente que tá. Tem pessoas que estão decididas a continuar do mesmo jeito. Então a gente precisa compreender o que Deus está falando conosco. Com toda certeza afirma que haverá mais tolerância
para Sodoma e Gomorra do que aquele que rejeitou a vontade do Senhor. Há pessoas que não vai querer, irmãos, ouvir. Há pessoas que não vai querer dar crédito à palavra. Então segue em frente, continua a chamada. Seja prudente. Aí o Senhor vai dizer, lá no grande dia, no juízo final, o Senhor haverá, né? Deixa eu ler novamente aqui o texto. O verso que diz assim, ó, contudo, toda certeza vos afirmo que haverá mais tolerância para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquelas pessoas. Que pessoas? Pessoas que rejeitou o evangelho, pessoas que disse não, pessoas que viraram as costas para a palavra do Senhor, para a verdade. Eu não sei se você já viveu essa experiência, mas eu já. E falar de Jesus para pessoas, e pessoas dizer que não quer ouvir. Ou uma pessoa falou para mim que queria ir para o inferno. Eu quero ir para o inferno mesmo. Eu quero, não sabe, nem tem noção do que é o inferno. E diz que prefere ir para o inferno do que ouvir a palavra do Senhor, do que seguir ao Senhor Jesus. Então, são pessoas que precisam compreender, né, e receber, mas não querem. Há pessoas que não vão querer, irmãos, infelizmente. O evangelho de Jesus Cristo será rejeitado por muitas pessoas. Muitas pessoas dirão não. Observai, eu vos afirmo, como ovelhas entre lobos. Verso 16, sede, portanto, astutos como a serpente e inofensivos como as pombas. Ou em outras traduções, seja prudente como as serpentes. Seja prudente como as serpentes. Prudentes como a serpente. O que é isso? Prudência. Ser prudente, irmãos. A gente precisa entender que servir a Deus também não precisa ser um crente bobo, um crente, que o povo faz o que faz, pisa, chacoteia, maltrata, e a pessoa tá ali, não sou um cristão. Não, pelo amor de Deus, seja prudente, e seja astuto, seja inofensivo, não ataque pessoas como a pomba, mas porém, seja atentos, né? Seja prudente como a serpente. Seja inocente como a pomba, mas porém com prudência. Não seja bobo. Não seja na mão de pessoas somente instrumento de uso. Sabe o seu valor, saiba o seu lugar, porque nós estaremos no meio de lobos. E lobo, irmão, não tem dó de ovelha. Lobo não tem dó de ovelha. Lobo é hostil. Lobo tem má intenção. Lobo nos traz perigo. Então precisa entender. Tem terrenos que nós iremos pisar que é perigosos. E precisamos ter cuidado. Então fique atento. Nós estamos no meio de lobos, não só no meio de ovelhas, tá? Muitas vezes a gente está com um lobo que é um pastor, um lobo que é um líder, um lobo que é um missionário, um lobo que é um presbítero. Então muitas vezes está com pele de ovelha, corpo de ovelha, mas é pele de lobo. Então fique atento, tá? Fique muito atento porque as aparências enganam muito. E acautelai-vos dos homens, pois entregarão a tribunais, é que vai falando, né? Acautelai-vos, haverá armações, ciladas. Jesus vai dando norteio, vai dando direcionamento. O verso 20 diz isso porque não sois vós que estarais falando, mas o Espírito do vosso Pai, a quem expressará através de vós. O Espírito Santo que controla, que dá direção. Então, quando eu ministro a palavra e alguém não recebe a palavra que eu ministrei, não recebe a palavra que veio do Espírito de Deus. Porque foi Deus que falou. Está rejeitando a palavra de Deus, não é a minha palavra. A Bíblia não é minha palavra. A Bíblia não é a escritura da missionária Odete. A Bíblia não é a escritura de você. A Bíblia não é a escritura do meu irmão que está aí do outro lado da tela. Não. A Bíblia não é a escritura do pastor, do líder da igreja. Não. A Bíblia é a escritura do próprio Deus. É Deus. É de Deus, vem do Senhor. Então, quando eu rejeito a palavra de Deus, eu rejeito a Deus. Quando eu rejeito a orientação da tua palavra, o direcionamento, porque eu não quero dar o controle a Deus. Então, entenda isso, né? E um irmão entregarão à morte o outro. Quer dizer, haverá traições dentro da igreja. Irmãos trairão seus irmãos, negarão a fé. O pai e o filho, e os filhos receberão contra seus pais e lhe causarão morte. Pai matarão filho, filho matarão pai. O texto que nós estamos dizendo é um texto aqui escatológico, que acontecerá, né? Famílias se dividirão, se levantarão um contra o outro, traição. Nós veremos irmãos dentro de igreja. Quantas coisas nós estamos vendo, irmãos, nos dias atuais. Quantos escândalos na igreja. Quantas pessoas traindo, sendo traído. Quantas coisas terríveis acontecendo, pessoas desanimadas de cultuar, de congregar pelas coisas que têm acontecido. Por quê? Porque está se cumprindo a palavra, irmãos. Está se cumprindo. Haverá morte, terremoto. Uns trairão aos outros. Nos últimos dias, amontoarão doutores para si. Pessoas não darão ouvido a essa doutrina, mas querem viver a sua própria doutrina, querem viver as suas próprias vontades sem ouvir a Deus. Viverão doutrinas de homens, mas não viverão doutrinas da palavra. Nós precisamos entender isso. E por causa do meu nome sereis odiados todos. Sereis odiados de todos. Contudo, aquele que permanecer firme até o fim será salvo. Aquele que não se corromper, aquele que continuar fiel em tudo, aquele que não negar a fé, aquele que permanecer até o fim será salvo. Quando tudo isso começar a acontecer, levanta a cabeça e olha para o alto, olha para o céu. O que está acontecendo é que muitas pessoas estão andando como uma mulher encurvada, olhando só para baixo. Quem está encurvado não consegue olhar para cima. E quem não consegue olhar para cima não entende o que está acontecendo. Levanta a tua cabeça. Lucas, se eu não me engano, é Lucas capítulo 21. Se eu não me engano, o verso é 28. Né? Deixa eu abrir aqui, deixa eu ler aqui. Eu não gosto desse negócio de não me engano. Então é melhor a gente abrir aqui e eu ler
que fica mais fácil para você entender. Quando tudo isso acontecer, levanta aqui, ó, isso mesmo, Lucas 21, verso 28. Sendo assim, quando esses fatos começarem a surgir, exultai e levantai as vossas cabeças, pois está muito perto a vossa redenção. Tá tudo isso acontecendo, não fique triste não, minha querida. Olhe para o alto e se alegre. Olhe para o alto e diga glória a Deus por isso. Olhe para o alto e diga, Senhor, está cumprida a tua palavra, breve o Senhor arrebatará a igreja. Fica com a cabeça olhando para o alto. Todos esses sinais que está acontecendo agora, irmão, nós estamos vendo fogo para tudo quanto é lado, água destruindo tudo, traições, escândalos em cima de escândalo. É nítido que vem os escândalos, mas ai daqueles que vêm os escândalos. Não se apavore não, levanta a cabeça, dá glória a Deus e se prepara para o arrebatamento. Breve o Senhor vai levar a igreja. Nós estamos vendo todos os sinais na terra e cada dia que passa aumentando, porque sinais são dados desde quando Jesus foi assunto ao céu, mas os sinais têm aumentado. Então olhe para Jesus, olhe para ele, o autor e consumador da nossa fé, e se alegra, porque breve é a redenção da igreja, breve a igreja vai para casa. Não oscile nesse tempo, não duvide da sua salvação, não duvide da fé, continue firme com Jesus, e por causa do nome dele, nós seremos odiados. Há pessoas que vão nos odiar por ser cristão. Desculpa, é uma realidade que você precisa compreender. Nós iremos ser odiados muitas vezes por uma mãe, por um pai, pelo irmão, pelo marido. Casamentos muitas vezes são desfeitos porque o marido não quer que a esposa seja cristã, ou a esposa não quer que o marido seja cristão. Muitos são irredutíveis, não vão se dobrar, não vão se entregar ao Senhor. Muitas vezes esse casamento acaba sendo desfeito porque essa pessoa não se rendeu ao Senhor. Então, muito isso vai acontecer. Olhe para Jesus e não desanima da tua fé, não desista. Basta aos discípulos ser como seu mestre e o seu servo ser como seu servo. Verso 25. Se chamaram Jesus, se chamaram o dono da casa, que estava como cabeça, como Beuzebu, como diabo. Imagine nós que somos da família de Cristo. É o verso 25. É muito forte esse verso. É muito forte esse versículo. Olha só. Basta os discípulos ser como seu mestre e o seu servo ser como seu servo. Se chamaram de Beuzebu, o cabeça da casa, quanto mais aos membros da família. Se Jesus, que é o cabeça, Efésios escreve sobre o corpo, que é a igreja, e Colossenses, a cabeça, que é Jesus. Se Jesus, que é a cabeça, foi chamado de demônio, falado que ele expulsava, fazia todos esses sinais em espírito de demônio, imagine eu e você, seres mortais, servos do Senhor Altíssimo. Imagine nós, seremos chamados de quê? Eu já fui chamada de macumbeira, eu já fui chamada de que quem me usava era o demônio, não era o Senhor, que eu prego não na direção do Senhor, na direção dos diabos. Muitas pessoas já falaram isso comigo, mais de 2 pessoas falaram isso comigo. Mas eu não parei, continuei, porque eu sei quem me usa, eu sei quem é na minha vida, eu sei quem me deu uma missão, eu sei quem confiou a mim um chamado, eu sei quem está comigo durante essa caminhada aí de quase 8 anos com Jesus, eu sei o tanto que eu sangrei, que eu sofri, eu sei, você sabe quem você é. Você sabe quem você é. Você sabe o tanto que você sofreu. Você sabe o caminho que você trilhou. Independente de tempo de casa. Independente de tempo de igreja. Eu estou falando de um tempo de caminhada com Deus. Caminhada de renúncia. Caminhada de sofrimento. Caminhada de sangrar e continuar firme e íntegros na fé. A entrega do temor a Deus. Sabe o que é temor a Deus? O Senhor agora começa a falar sobre temor a Ele. Temer a Deus. Entretanto, não os temais, nada há escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser tornar conhecido. Hebreus capítulo 4, versículo 12 e 13. O versículo 13 vai dizer que nada fica oculto, todas as coisas estão patentes e nuas aos olhos de Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 13 diz assim: e não há criatura alguma incógnita aos olhos de Deus, absolutamente tudo está descoberto às claras diante daquele a quem devemos prestar contas. Aquilo que se esconde, aquilo que está escondido, aquilo que é desconhecido pelo homem, Deus está vendo. Nada fica escondido. E se busca a saber, Deus mostra. Você está entendendo? Nada fica oculto. Todas as obras virá à tona. Todas as obras Deus estará. Uma pessoa falou assim que eu usava essa conferência de mulheres que eu faço, mulheres sábias. Não uma pessoa que eu sei que mais pessoas falou, que eu tirava dinheiro dessa conferência. Eu não me preocupo. Não tenho preocupação nenhuma com acusações assim. Por quê? Porque todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos de Deus. Eu não faço nada escondido porque Deus está vendo. Então eu não me preocupo. Então quando eu leio esses versículos, esses textos bíblicos que me dá base, mais ainda para minha fé continuar firme, mais ainda eu fico crendo que Deus ele é o meu juiz, Ele é quem julgará a causa. Então presta atenção. Entretanto, não tem mais. Nada há escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar reconhecido. Tudo vem para a luz pelo poder da palavra de Deus. Então não se preocupe, minha irmã. Se você está passando por alguma acusação, alguém está julgando
acusando você, está dizendo que você fez algo que você não fez, fica na palavra, fica em Cristo e Deus vai justificar você. Deus vai mostrar quem você é perante Ele. Deus vai mostrar quem você é diante dEle. Eu não me preocupo com acusações, irmão, porque o Deus que eu sigo é o Deus que me justifica, é o Deus que fala pela minha boca, é o Deus que me conhece, é o Deus que me tirou da lama, do charco de perdição. Essa semana eu estava saindo para ministrar, meu esposo segurou na minha mão, olhou para mim e falou assim: nunca esqueça da onde Deus te tirou. E eu peguei aquela palavra quando ele falou isso comigo, porque eu vi que foi o próprio Deus que falou pela boca dele. Ele olhou pra mim, segurou na minha mão e falou assim: diga pra uma irmã, que é uma irmã abençoada também junto comigo, falou assim: e você, eu digo pra você e pra ela, nunca esqueça da onde Deus tirou vocês. Nunca esqueça do lamaçal que Deus te tirou. Deus te tirou do lugar, minha irmã, tá onde um homem não pode te tirar. Deus fez por você o que o homem não pode fazer. Lembre-se sempre disso. Deus fez por você o que ninguém pode fazer. Não saia da sua posição. Fique posicionada. O tema do Mulheres Sábias desse ano é posicionada. E eu tô glorificando a Deus, porque em tudo eu tô vendo Deus trabalhar na minha vida desde o início desse ano, sobre posição. E eu quero ficar posicionada, porque Deus é na nossa vida. Esteja em Cristo. Não saia dele. Não saia dele. Esteja em Cristo. Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Amém? Ele vai trazer tudo ele vai trazer à luz. E agora Jesus fala sobre a entrega do temor. Quando Jesus envia os seus discípulos, ele entrega temor no coração. Não adianta fazer a obra do Senhor se você não tem temor a Deus. Se você ainda mente, se você engana, se você rouba, se você fofoca, fala mal, trapaceia, tenta passar a perna nas pessoas, não adianta, a sua obra é em vão. É em vão, é necessário entender. Aqui Jesus está dando direcionamento. Tem que ter temor. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. Quem tem temor, respeita e honra o próximo. Temer a Deus, respeitar os homens, honrar os homens. Mas o temor a Deus é o princípio da sabedoria, é o início de uma transformação de vida. É o início, é temer a Deus. O que vos digo na escuridão, dizei na luz. O que se vos diz ao ouvir, proclamar em alto tom. Jesus está dizendo: o que você fala pelas costas da pessoa, fala na frente. Seja sincero. Não fala só às escondidas. O que você proclama em alto tom em casa, grite bem alto para que todos ouçam. Eu sempre falo com os meus filhos aqui em casa. Meus filhos, infelizmente, ainda estão afastados do caminho do Senhor. Mas eu sempre digo para eles: vocês não pensem que aqui dentro de casa eu sou uma e no altar eu sou outra. Não. A Aldete que prega é a mesma Aldete daqui, mãe, esposa. É a mesma. Eu não vivo capa, eu não vivo aparência, eu vivo uma vida com Deus. Eu não vou ficar dentro da minha casa fingindo, sendo um demônio na minha casa e dentro da igreja fingindo uma santidade que eu não vivo. Falando uma coisa aqui na minha casa e lá na igreja outra coisa. Não, eu não tenho 2 guarda-roupa, eu tenho um guarda-roupa de cristã. E nós precisamos compreender isso. Sua vida tem que ser isso, íntegra. Aquilo que você fala pelas costas da irmã, fala na cara. Larga de ser contendeira, fofoqueira, mentirosa, enganadora. Pessoas que falam mal um do outro pelas costas na frente, finge que ama a pessoa. Essa pessoa que falou isso de mim, que eu tirava dinheiro do trabalho, da conferência que eu faço, quando me vê fica dizendo que eu sou uma mulher de Deus. Mas a falsidade está aí. Então nós precisamos compreender, seja verdadeiro, proclame a verdade, proclame o evangelho, proclame a paz, continue firme com Jesus, não deixa ninguém roubar o seu caráter, roubar a sua integridade, a sua característica cristã. Há pessoas que já se perdeu na caminhada e quer fazer com que outros se percam também. Continue firme. E não tem mais os que matam o corpo, mas não tem poder para matar a alma. Temei antes aquele que mata o corpo e a alma e tem poder de jogar no inferno. Não se vende. Não vende a sua primogenitura. O verso 28 é muito forte. Não tem mais aquele que só tem poder de matar o corpo, mas tem aquele que tem poder de matar a alma. Aquele que vai jogar alma e corpo no inferno para sofrer eternamente. Aqueles que negaram a ele, aqueles que brincaram com a fé, os prostitutos, mentirosos, enganadores, que não se querem se arrepender e não se arrependerão. Porque há pessoas que não vão se arrepender, irão para o inferno sem arrependimento. Pessoas que praticam um pecado consciente e não querem sair do pecado. Então teme a Deus, irmãos. Temer a Deus é o princípio da sabedoria. Temer a Deus em primeiro lugar. Depois temer a homem. Há pessoas que têm temor, têm medo de pastor, têm medo de líder, mas não têm medo de pecar contra Deus. Tem medo de fazer isso, bajulam o homem, idolatram homens, mas não dá a glória e a honra devida ao Senhor. É Deus nos chamando para entender a vontade dele. Amém? Então, que o Senhor, que o Espírito Santo fale mais ao teu coração, porque até os cabelos da nossa cabeça são contados. O verso 30. E não dá para ler tudo, né? Como eu te falei, não dá para ler versículo por versículo, mas vai aí, lê esse capítulo todo. O verso 30 diz que até os cabelos da vossa cabeça está contado. Deus conhece tudo, até o cabelo da tua cabeça, ele está no controle, ele está na direção. Assim sendo, todo aquele que me declarar diante das pessoas, também eu declararei diante do Pai que está nos céus. Reconhecer, aceitar, receber, abrir, dar o controle para Deus, a direção de tudo.
Então, abre o teu coração, entrega o controle da tua vida para o Senhor e o mais Ele fará. Você que está aí, que queira aceitar Jesus, entrega o teu caminho ao Senhor, aceite Jesus como suficiente Salvador da sua vida e você verá tudo que o Senhor irá fazer na sua vida. Então, que Deus te abençoe, não dá para mim ir até o final, mas eu vou ler alguns versículos e oro, amém? Então vamos lá, eu quero ler o verso 38 que diz assim: aquele que não toma a sua cruz e não me segue também não é digno de mim. Mateus 16, 24 diz: aquele que quer me seguir, tome a tua cruz e siga-me, porque aquele que não negar a si mesmo, não deixe, não negar. Ah, eu amo mais minha mãe, meu pai, meu filho, meu irmão. Também não é digno, tá aqui nos textos. Também não é digno. Ah, minha prioridade é minha família. Também não é digno. Então vamos lá. Verso 41. Quem recebe o profeta como profeta receberá galardão de profeta. E quem recebe o justo por justo também receberá galardão, recompensa de justo. E quem der mesmo que seja apenas um copo de água fria a um destes pequeninos, por ser este meus discípulos, com toda certeza vos afirmo que de modo algum perderá a sua recompensa. Então, plante, porque a colheita é certa. Plante, porque a colheita é certa. Ah, dê água a um profeta, receberá galardão de profeta. Abençoe a vida de um profeta, receberá galardão de profeta, tá? Mas cuidado, profetas do Senhor, não os lobos devoradores, não os falsos profetas, não os charlatões da fé, não aqueles que querem tirar, como é que fala? Aproveitar da igreja, tirar vantagem da igreja. Não esses, né? Prostitutos da fé, não esses que ficam aí roubando, enganando, né? E usando a palavra de Deus ainda. Não deixe de fazer o bem. Salmos 39, verso 1, Davi para. Davi deixa de fazer o bem, Davi se cala, até de falar do que é bom. Capítulo 4, verso 17 de Tiago, diz assim que aquele que sabe que tem que fazer o bem e não faz, é infiel. Está no pecado. Então não deixe de fazer o bem. Missionária, já fui tão decepcionada, já passei tanta prova. Minha irmã falou comigo que um dia apareceu uma pessoa, pediu ajuda a ela, depois devolveria e tal, que estava envolvido na obra, passou a perna na irmã, tomou o dinheiro da irmã e não devolveu. Então pede sabedoria a Deus, irmãos, para ajudar as pessoas certas, para abençoar as pessoas certas, para investir nas pessoas certas, né? Pede sabedoria ao Senhor para ajudar na missão certa, ajudar nas pessoas certas. Ontem a gente entramos na casa de uma família, né? Uma família que ainda não está firme na presença do Senhor, famílias afastadas, jovens feridos pela igreja, que se afastaram do caminho do Senhor. Então invista, irmãos, em pessoas que verdadeiramente precisa. Vigie, analise, ore e busque do Senhor. Amém? Então que o Senhor Jesus fale mais ao teu coração, não tire a mão do arado, não deixe de ajudar. Missionária, eu não tenho coragem de ir fazer o vídeo. Ore! Missionária, eu também não sou muito de orar. Eu oro, mas eu não tenho aquele dom que pessoas acham que orar é dom, né? Não é. Tem que orar. Então, abençoe também com oferta, mas continue orando. Amém? Então que Deus te abençoe, que a graça do Senhor te alcance e que abra mais o teu entendimento à palavra do Senhor. Depois você lê esse capítulo 10 todo, porque ele fala muito aos nossos corações, principalmente no coração missionário, principalmente no coração de um pastor, de um líder, de um presbítero, de alguém que ama fazer a obra do Senhor, pregadores da palavra, né? O Senhor tem um norteio, tem um direcionamento. Então não se venda, não venda o seu ministério, não venda aquilo que Deus colocou em tuas mãos. Continua firme. Eu estou sendo atacada, como muitas outras pessoas que servem ao Senhor, como muitos cristãos estão sendo atacados. Mas permaneça fiel, sabe? A dor é o remédio a dor é o remédio que traz o crescimento. Que isso, missionário? O sofrimento, a dor, ele te estica. Ele te leva para um novo nível. Então não perca o que Deus tem. Vamos orar? Senhor, eu quero externar minha gratidão ao Senhor. Estou aqui sentada, ó Pai, trazendo esse vídeo aqui. Eu sei que meus irmãos irão ver, não sei quanto tempo, daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, não sei. Mas a pessoa que for alcançada por esse vídeo, Pai, eu profetizo uma transformação na mente e no coração. Eu profetizo que todo medo já caiu por terra e que o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, ocupará o lugar do medo e essa pessoa terá coragem de fazer aquilo que o Senhor designou para que ela faça, designou para que ela continue. Eu oro te pedindo a bondade, a misericórdia do Senhor e te peço também, ó Pai, que o Senhor possa alcançar neste momento de oração, neste período que nós estamos orando. Eu peço que o Senhor alcance agora esta família, esta casa, que o Senhor entre com providência, ó Pai, com resposta, com a libertação, com a transformação, com a cura nos corações. Joga por terra todo ataque espiritual, toda fúria maligna, toda mentira de Satanás e que todo engano bata em retirada. E que o nome do Senhor seja glorificado nesta família. Senhor, abençoa os missionários, os pastores, os líderes. Levanta mais ceifeiros para esta obra, porque poucos são os ceifeiros. Nós oramos te pedindo, levanta mais pessoas, ó Pai, para que esta obra seja concluída, seja feita com excelência, com graça. Capacita, dá poder, autoridade àqueles que o Senhor chamou. Eu sei que o Senhor tem dado. Eu oro agora por esse irmão que está com medo, por essa irmã que está com medo, capacita eles, encoraja eles, derrama poder sobre eles para que eles possam fazer com excelência a missão que o Senhor confiou. Eu entrego em tuas mãos a Conferência Mulheres Sábias, a minha vida, os meus irmãos que estão aqui, tudo aquilo que o Senhor confiou aos teus servos, a tua igreja. Eu entrego em tuas mãos neste momento, no nome de Jesus.
Amém. Que Deus te abençoe, que a graça do Eterno te alcance. Ore por mim, eu oro por você e nós vamos chegar juntos ao céu, amém? Eu vou voltar a postar os vídeos no horário de meio-dia, perdão aí, não estava conseguindo postar no horário de meio-dia, por isso estava ainda à noite o vídeo, estava muita correria esses últimos dias, mas eu já me organizei para conseguir estar postando novamente no horário normal, que é o horário de meio-dia. Deus abençoe a sua vida, ore por mim e nós estamos juntos para a glória de Deus.